Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 11 deste trimestre, chegando já ao final deste ano, chegando ao final do trimestre, sempre na graça e na bênção de Deus. Marcos capítulo 14, traição e prisão do servo. Texto áureo, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Leitura bíblica, Marcos capítulo 14, versículos 27 a 52. A verdade prática nos diz que o cristão fiel diariamente sacrifica a própria vontade em prol da vontade de Deus. Na introdução do comentário, lemos: o capítulo 14 é o mais extenso do Evangelho de Marcos e continua a revelar o jogo de contrastes típico dessa evangelística, instigando o leitor a se posicionar diante de Jesus. Adoração ou traição? Perante Cristo não há neutralidade. Temos outra exclusividade do Evangelho de Marcos. No alvoroço da fuga, um jovem anônimo deixa a sua capa ou lençol para trás e corre nu, desnudo. Alguns teólogos teorizam que esse jovem que correu no momento da prisão de Jesus seria o próprio evangelista Marcos. Claro, muito antes dele ter um encontro real com Deus e de conhecer melhor o que estava acontecendo no ministério de Jesus através do apóstolo Pedro. O primeiro tópico nos fala sobre adoração. Primeiro item, o ódio. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Era a véspera da Páscoa, a grande festa judaica que celebra a libertação do Egito. A Páscoa dava início à festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, que durava uma semana. Multidões vinham de todos os lugares até Jerusalém para participar de uma semana de festejo.
Euforia para os judeus, mas grande tensão para os romanos. Temendo motins, enviavam tropas especiais a Jerusalém e até mesmo o governador vinha de Cesareia para ficar disponível, caso surgissem problemas. Afinal, Jerusalém e toda a Palestina eram ocupados pelos romanos e os israelitas, os judeus, rejeitavam aquela dominação. Portanto, era o momento ideal para que surgissem rebeliões e motins. Dessa maneira, eles já ficavam prevenidos contra qualquer tipo de eventualidade. Também havia ódio. Há muito, as autoridades já tramavam a prisão e morte de Jesus. Durante 3 anos, Jesus tinha sido uma verdadeira pedra no sapato para a elite religiosa judaica. Os principais sacerdotes, os escribas e, claro, os fariseus, e por que não dizer também os partidários de Herodes, viam Jesus como um incômodo, como uma rebelião em potencial, como se fosse um barril de pólvora somente esperando uma faísca para estourar. Então, eles precisavam neutralizar Jesus de forma permanente. Nesse complô também estavam os anciãos do povo, como relata o evangelista Mateus no capítulo 26 do seu livro, demonstrando que de fato a resolução de matar Jesus foi uma decisão mais das lideranças judaicas do que do povo. Ou seja, Jesus tinha o apoio popular, mas não tinha o apoio institucional. Ele não tinha o apoio das elites religiosas e civis da sua época. Por isso, a opção por articulações secretas não se dava por uma questão de escrúpulos, mas por medo do povo. Então eles tramavam contra Jesus de forma escondida, de forma oculta, com medo que o povo os atacasse. Afinal, o povo tinha grande estima de Jesus. Jesus era como que fosse alguém que lutava pelo povo, no sentido de mostrar a eles a liberdade que vinha da lei de Deus, trazida por ele, não a prisão religiosa e, por que não dizer civil, que era trazida por aquelas pessoas. Aqui temos um registro de amor. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aqui temos um exemplo dessa famosa técnica de sanduíche, característica de Marcos. Nós temos uma linda declaração de amor, está encravada entre os registros de ódio e traição. Ou seja, o evangelista ele vai alternando assuntos ao longo do tempo, que para nós pode parecer algo estranho essa mistura de assuntos, mas é uma técnica característica do Evangelho de Marcos. Como de costume, a história do meio provê a chave da compreensão do todo. Marcos faz um oportuno contraste entre a traição dos líderes judaicos e de Judas Iscariote com o gesto de fidelidade de Maria. Ou seja, enquanto aquela mulher trazia um gesto de amor e fidelidade, e lembrando que nós estamos falando de uma época em que as mulheres eram desmerecidas, eram desprestigiadas. Ou seja, alguém que estava mais abaixo na escala social tem para com Jesus um gesto de amor e fidelidade. Enquanto isso, aquelas pessoas que estavam nos altos degraus da escala social daquela época têm para Jesus um sentimento de ódio, de traição, de inveja. Então o que o evangelista procura fazer é colocar esse contraste entre essas duas formas de tratar Jesus. Somente João relata que se tratava de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Ou seja, não era Maria Madalena que estava aqui nesse episódio. Era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. O seu amor por Jesus é escancarado em todas as 3 vezes que é mencionada nos evangelhos. Lucas, capítulo 10, versículo 39, João, capítulo 11, versículo 32, João, capítulo 12, versículo 3. Maria está sempre aos pés de Jesus. Agora, o fato acontece na casa de Simão, o leproso. Aqui abrindo um parênteses. Alguns estranham, um leproso vivendo entre as pessoas saudáveis? Isso não aconteceria na época. Então, há 2 formas de entender esse relato. Este leproso seria uma pessoa curada por Jesus. Simão, o leproso, ou um ex-leproso. Uma outra forma de entender esse relato é que, na língua grega, aramaica, que foi escrito o Novo Testamento, a palavra leproso ela é muito parecida com a palavra artesão, fabricante de vasos. A diferença é de apenas uma letra.
Claro, na nossa linguagem portuguesa a diferença é gigantesca, mas na língua em que foi escrito o Novo Testamento são palavras muito semelhantes. A palavra leproso com a palavra artesão, fabricante de vasos. Então, na verdade, este Simão, essa tradução não estaria correta. Na realidade, seria uma espécie de artesão, o dono da casa, chamado Simão. O que ocorreu foi que Maria, surpreendendo a todos, quebra um vaso com preciosíssimo perfume de uma substância chamada nardo, e o derrama sobre a cabeça e os pés de Jesus. Nardo era um óleo aromático caríssimo, importado da Índia. A quantidade usada era equivalente a 300 denários. Cada denário representava o salário de um dia de trabalho. Então, 300 denários representava o salário de um ano de trabalho. Radical na sua adoração, Maria não usa parte do unguento, ou seja, daquele perfume. Ela utiliza tudo, ela dedica tudo a Cristo. Aprendemos aqui que a verdadeira adoração, a adoração que Deus quer, não é por uma parte, não é pela metade, não é um terço, não é 90%, é 100%. A adoração que Deus requer de nós é integral e exclusiva. Terceiro item, reconhecimento. O gesto de Maria gera escândalo, murmuração, como sendo um desperdício de dinheiro. Dinheiro que poderia ir para os pobres. Veja que aí não se está desmerecendo a necessidade dos pobres. Os pobres sempre existirão. O próprio Jesus fala isso em outra oportunidade. Porém, essa chamada teologia da miséria ou da pobreza, por que gastar nisso? É um desperdício. O mais importante são os pobres. Então veja que Jesus elogia o gesto dessa mulher e refuta essa teologia falsa que procura desmerecer as coisas espirituais em prol das reais necessidades do ser humano. Veja que Jesus não está desmerecendo a ajuda aos pobres, mas está dizendo que há algo além disso, acima disso. Jesus revela que Maria se antecipou a prepará-lo para a sepultura, ou seja, ela entendeu que o mistério do Evangelho é revelado no sofrimento e morte de Jesus. Então vejam o contraste. Por várias vezes, Jesus avisou seus discípulos que ele não iria reinar neste mundo, que ele não estava indo para Jerusalém para tomar o poder, para dar um golpe de Estado. Ele estava ali indo para a sua morte. Ele seria morto e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Os discípulos não entenderam isso. Isso não se encaixava no esquema mental que eles faziam. Porém, aquela mulher entendeu. Maria entendeu. E ela sabia que não teria uma outra oportunidade de prestar uma homenagem tão sincera a Jesus. E ela aproveita este momento. Maria reconhece o valor incomparável de Jesus, ao contrário de outro personagem, o jovem rico, que preferiu ficar com as suas riquezas do que seguir a Jesus. Maria reconheceu essa elogiável percepção espiritual, a incomum intensidade da adoração de Maria. Tudo isso foi reconhecido por Jesus. Ele deixou claro que o seu gesto seria lembrado onde fosse pregado o Evangelho. E veja que realmente isso aconteceu. 2000 anos depois, aqui estamos nós falando de Maria de Betânia, aquela que ungiu Jesus com um perfume caríssimo. Para Judas Iscariotes, porém, Jesus não tinha tanto valor assim. Foi dele a observação de que era um desperdício, que aquilo poderia ter sido vendido, aquele caro perfume, e dado o valor aos pobres. Segundo tópico da nossa lição, traição. Traição em meio à comunhão. O que come comigo me trairá. Marcos capítulo 14, versículo 18. Jesus anuncia que alguém do seu círculo próximo iria traí-lo. Após isso, Marcos está narrando os preparativos para um cenário familiar, a ceia da Páscoa, que não tem nada a ver com a ceia cristã dos dias atuais, onde é utilizado pão e vinho. A ceia da Páscoa era um jantar, onde havia vários tipos de pratos, carne de carneiro assada, o carneiro da Páscoa que tinha sido morto naquele dia, ervas amargas, pães sem fermento e outros pratos que tinham simbolismo religioso. Então, na realidade, era um jantar, o jantar da Páscoa. Para preparar esse ambiente todo, Jesus escala uma dupla de discípulos e mostra sua presciência divina.
ele fala para que os discípulos encontrem um homem carregando um cântaro de água, um vaso de água. Era algo incomum para a cultura da época, pois era uma tarefa das mulheres. E seguem aquele homem. Eles vão atrás daquele estranho sinal, encontram este homem carregando um vaso de água e o seguem até uma casa. Na casa, falam com o proprietário e pedem permissão para realizar a ceia da Páscoa. Não sabemos quem era essa pessoa, mas tudo já estava preparado por Deus para que eles preparassem aquele jantar num espaçoso cenáculo mobiliado. Cenáculo era uma espécie de grande salão de jantar para várias pessoas. A Páscoa deveria ser comida à noite, após o sacrifício do cordeiro, num ambiente de celebração familiar, onde podiam se reunir uma ou duas famílias para partilharem a refeição. No Oriente, repartir o pão com alguém expressava uma aliança íntima com aquela pessoa. Portanto, culturalmente, trair uma pessoa com quem se tenha comido no mesmo prato era algo horrendo. A traição sempre foi mostrada na palavra de Deus como um pecado quase que imperdoável. E não foi diferente aqui nesse momento. No caso, espiritualmente, também era um cumprimento profético, como lemos no Salmo 41, versículo 9, que diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, ou seja, me deu uma rasteira, me deu um tombo, me prejudicou. Aqui, o salmista, movido pelo Espírito Santo, já aponta para a traição que o Messias iria sofrer. Segundo item, comunhão em meio à traição. Tomai, isto é o meu corpo. Mesmo sabendo que havia um traidor entre os discípulos e que ao final todos o abandonariam, Jesus prossegue com a sua missão de amor. Ele institui a ceia do Senhor, dando um novo simbolismo ao pão e o vinho, que eram elementos já presentes na Páscoa judaica. Havia 4 rodadas de cálices, cada um deles com um significado específico no jantar da Páscoa. Além disso, havia também o pão, que era um formato diferente dos atuais. Era mais semelhante a uma massa de pizza, como nós conhecemos atualmente. E cada pessoa utilizava aquele pão como uma espécie de prato para os demais alimentos. Aí, ao final, comia-se aquele pão. Jesus não pretende romper laços, ele deseja estreitar comunhão com os discípulos. Ele entrega a sua vida não pelos justos, mas pelos doentes e pelos pecadores. Aqui, quando ele fala a palavra grega corpo, tomai, este é o meu corpo, ele não usa a palavra grega sarxe, ele usa a palavra soma, que significa corpo, ser, indicando que ele está falando de si mesmo como uma entrega total, sem reservas. Já a referência ao cálice como meu sangue remete à sua própria vida, ou seja, ele estava dando a sua vida em favor de muitos. Quanto a essa afirmada nova aliança, significa que através da obra da cruz, Jesus derramaria o seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Portanto, essa nova aliança, ela não se baseia na aliança mosaica, ela não se baseia na lei mosaica, é uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto, com novas regras, com novas leis, agora para toda a humanidade. Jesus derramaria o seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados, se assumindo como o verdadeiro Cordeiro Pascual. Assim, Jesus, imolado uma vez por todas, substituiria o modelo sacrificial anterior, que era baseado no derramar contínuo, reiterado de sangue de animais, e cuja eficácia frente ao pecado era apenas provisória e parcial. Ou seja, na lei mosaica, você precisava sacrificar animais para que o pecado de uma pessoa fosse temporariamente perdoado. Não era definitivamente. Dessa maneira, ela mostrava-se apenas como um paliativo, como algo que era para aguardar que viesse o verdadeiro cordeiro. Alguns adeptos do judaísmo até hoje rejeitam Jesus como Messias porque alegam o seguinte: na nossa lei não consta sacrifício humano. É verdade, na lei judaica não consta sacrifício humano. Uma pessoa não podia sacrificar a sua vida para perdoar os pecados da outra, mas na nova aliança tem sim sacrifício humano, não de qualquer pessoa, mas da pessoa mais perfeita que já existiu, o Filho de Deus.
Terceiro item do segundo tópico, abandono em meio à crise. Todos vós vos escandalizareis, ou seja, todos vocês irão me abandonar. Isso Jesus deixou bem claro a eles, ainda no jantar da Páscoa. Esse gesto amoroso de Jesus, repartindo o pão e o cálice aos seus discípulos, ganha um contorno mais impressionante diante da dolorosa profecia. Todos, sem exceção, irão abandoná-lo em meio à crise. Pode haver apenas um traidor direto, mas ao amanhecer, a verdade é que todos os discípulos trairiam Jesus. Fosse por cobiça, fraqueza, medo ou covardia. Todavia, como pastor preocupado com suas ovelhas, Jesus se apressa em ministrar palavras de esperança. Reafirma que ressuscitará dos mortos e, em breve, irá para a Galileia, a fim de se reencontrar com eles. A Galileia, onde começou o ministério de Jesus. A Galileia, onde ficava Nazaré, sua cidade natal, e onde ficava também Cafarnaum, a cidade que depois se torna a base de operações de Jesus. Então o cenário vai sair da Judéia e irá para a Galileia. Com isso, Jesus queria deixar claro que o reino de Deus se estabelecerá pela vontade soberana do Senhor e não com base no acerto ou desacerto do ser humano. Dessa forma, ele também passa a seguinte mensagem para os seus discípulos: eu não vou ressuscitar para tomar o poder aqui em Jerusalém. Caso contrário, ele diria: vou encontrar vocês aqui na Judéia, aqui em Jerusalém. Nada disso. O cenário vai sair daquela região onde está o poder político e religioso da Palestina e vai para a região da Galileia, uma região esquecida, uma região de má fama, uma região onde ninguém pensaria em procurar os discípulos lá. Ou se soubesse que eles tinham ido para lá, não iria se preocupar em ir atrás deles. Com certeza pensariam: o mestre deles morreu, o mestre deles está acabado. Então agora não precisamos mais nos preocupar com eles. Deixa eles irem chorar as suas mágoas lá para a Galileia. Talvez se fosse nos dias de hoje, após a morte de Jesus, até os líderes religiosos, civis do povo dissessem: vão para lá, o choro é livre, fiquem lá chorando o Messias, o mestre de vocês que morreu. Mas era justamente ali que estava se iniciando o novo impulso do cristianismo, que iria alcançar o mundo inteiro e nunca mais iria parar. Terceiro e último tópico, a prisão de Jesus. Primeiro item, a angústia no Getsêmani. Saindo do cenáculo, onde eles participaram do jantar da Páscoa, eles vão para um local chamado Getsêmani. É um jardim que fica próximo da cidade de Jerusalém, fora dos muros da cidade, e para onde Jesus costumava sempre ir com seus discípulos quando estava ali naquela cidade. Um local reservado, um local de oração. Até hoje ele ainda é assim. Jesus deixou claro aos seus discípulos a dor e a opressão que estava sentindo. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ou seja, eu estou tão triste que sinto vontade de morrer. Getsêmani, no hebraico, significa prensa de azeite, lugar de espremer as azeitonas para produzir o azeite. Ali Jesus teve a sua alma prensada, em uma das cenas mais impactantes da Bíblia. A vivência de um conflito espiritual que tão terrível de angústia e trauma faria Jesus suar profusamente em gotas de sangue. Suar sangue, literalmente. A história médica relata que é possível sim que isso aconteça com o ser humano. Essa condição médica se chama hematidrose atualmente e foi registrada em várias pessoas ao longo do tempo. Uma delas, no ano de 2017, na Itália, quando uma jovem de 21 anos chegou ali naquela casa de saúde com sangue escorrendo pelo rosto e pelas mãos, mas sem nenhum ferimento aparente. E depois de fazer vários exames, os médicos confirmaram esse diagnóstico. Acontece a hematidrose quando as veias capilares debaixo das glândulas de suor, elas se rompem e fazem com que o sangue seja misturado ao suor, ou seja, literalmente a pessoa sua sangue. Esse não é o primeiro caso. Há outros na literatura médica relatando pessoas com essa condição. E essa condição ocorre debaixo de um tremendo estresse, um estresse de níveis altíssimos.
como aquele que aconteceu com Jesus, pois ele sabia que logo adiante ele seria preso, julgado e morto de forma injusta e cruel, na forma mais cruel de morte que existia naquele tempo. Esse episódio só pode ser compreendido à luz daquilo que ele estava prestes a acontecer na cruz, pois ele carregaria em seus ombros os pecados de toda a humanidade. Todas as culpas, todas as ingratidões, todas as maldades, todos os tipos de infração, grandes ou pequenos, ele carregaria sobre si. Ele tomaria sobre si mesmo a maldição da lei do mundo inteiro, de todas as pessoas que já viveram e de todas que ainda irão nascer. Ele experimentaria o tenebroso vazio da total separação de Deus. Ele, que desde sempre esteve junto a Deus, junto ao Pai, agora ficaria totalmente separado do Pai. Esse era o cálice da ira de Deus que ele haveria de beber. A dilaceração do corpo no Gólgota foi precedida por o esmigalhar da alma no Getsêmani. Veja, portanto, que este sofrimento todo que Jesus passou, por que ele passou? Para que as pessoas não passassem por isso. Dessa forma, quem rejeita Jesus e ao seu evangelho, a sua palavra, é merecedor de passar por tudo isso. É por essa razão que os ímpios que rejeitarem a Jesus experimentarão por toda a eternidade esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia, essa separação total de Deus, pois a única coisa que eles sentirão é a ira de Deus. Sendo também plenamente humano, Jesus busca a companhia de seus amigos, dos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e se põe a derramar diante do Pai em fervorosa e insistente oração, pedindo que, se possível, passasse dele tamanha tragédia, mas reconhecendo expressamente a sua completa rendição à soberana vontade do Pai. Pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice de ira e angústia que estava chegando, mas se não fosse possível, que se fizesse a vontade dele. Quantas vezes não estamos assim também? Senhor, se possível, passa de mim este cálice de dor, mas se não for possível, me ajuda a passar por ele, seja feita a tua vontade. Apesar de seu explícito pedido de ajuda, por 3 vezes, Jesus encontra seus discípulos, Pedro, Tiago e João, adormecidos, certamente antecipando as 3 negações que viriam de Pedro. O alerta é claro: obedecer a Deus demanda luta incessante contra o pecado, que tenazmente nos assedia. E o pecado hoje, ele faz com que muitos fiquem adormecidos. Se os discípulos de Jesus naquela época, sabendo o que iria acontecer, sabendo a urgência que viria, estavam adormecidos, quantos hoje, crentes, sabendo o que virá por diante, sabendo a ira de Deus que breve será derramada sobre este mundo, sabendo tudo o que virá, estão adormecidos, entretidos nos seus afazeres e prazeres e entretenimentos diversos, adormecidos assim como Pedro, Tiago e João estavam. Segundo item do terceiro tópico, o beijo de Judas. Por singelas 30 moedas de prata, que era o valor equivalente a um escravo, Judas aceita trair Jesus e lidera um grupo fortemente armado para prender Jesus de forma secreta, de noite, enquanto as multidões estão longe, no jardim do Getsêmani. Como era tarde da noite e alguns não conheciam a Jesus pessoalmente, ele combinou um sinal de identificação para que soubessem a quem prender. Afinal, na calada da noite, Jesus não tinha diferença nenhuma dos seus discípulos. Chegaria-se naquele local e veria os discípulos ali, um monte de homens, vestidos praticamente da mesma maneira, sem diferença nenhuma. Por isso, Judas combinou este sinal, o sinal do beijo da traição. Afinal, naquela época, era comum as pessoas se beijarem no rosto, os homens, homens com homens, mulheres com mulheres, quando se encontravam e se despediam. Era comum essa forma, era como se fosse um aperto de mão nos dias atuais. De qualquer forma, o beijo da traição ficou como um símbolo para todas as épocas. Um símbolo de como você pode trair o outro usando meios tão singelos que deveriam ser meios de comunhão e de paz. E como Jesus reage ao se encontrar com Judas? Judas não apenas beija Jesus, mas calorosamente, de forma
comum, natural. Vejam a frieza de Judas. Ele estava prestes a entregar o seu mestre, com quem conviveu durante 3 anos. Viu Jesus fazendo o bem de todas as maneiras possíveis. E agora ele trai o seu mestre alegremente. Judas não chegou ali constrangido, triste, nada disso. Talvez no seu íntimo, a Bíblia não nos relata, mas o que passava na cabeça daquele homem para trair o seu mestre de uma forma tão fria, de uma forma tão sem escrúpulos, de uma forma, como diríamos hoje, tão canalha. A palavra grega usada para beijo no verso 45, ela denota beijos longos e apaixonados. Era como se fosse aquele aperto de mão que você aperta na mão da pessoa, sacode, ri para ela, como se ela fosse o seu melhor amigo. Mas era tudo puro cinismo e zombaria. A rendição não violenta de Jesus prova o exagero das armas usadas para prendê-los. As pessoas chegaram ali, aquela soldadesca, com espadas e porretes, como se ele fosse um criminoso super perigoso, um grande chefe de organização criminosa que pudesse, talvez, destruir a todos eles. Jesus foi tratado como um criminoso, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 12. E com a sua prisão, todos fogem. Talvez eles esperassem que Jesus reagisse, chamasse anjos para defendê-los, e quando viram Jesus se entregar àquela prisão, todos correram, todos fugiram. Neste ponto, outra exclusividade do Evangelho de Marcos. Um jovem nu fugiu, deixando sua roupa para trás. A fuga desse jovem é motivo de inúmeros comentários, pois não temos como saber se era João Marcos, o evangelista, autor desse evangelho, ou se era um seguidor anônimo. Provavelmente a resposta mais acertada é que se trata do próprio escritor, e que esta é a sua maneira de dizer: eu, ainda jovem, estive ali, mas sem mencionar o seu nome. Esse acontecimento retrata quanto foi vergonhoso o fato dos discípulos terem abandonado Jesus. Falamos com frequência do sofrimento físico de Jesus durante sua paixão, mas costumamos não falar do sofrimento emocional decorrente da traição por Judas e por o abandono dos seus amigos mais chegados, os seus discípulos que ele próprio tinha defendido não uma, mas várias vezes. Naquela hora, ele precisava pelo menos que eles estivessem ali próximos, afinal, eles não seriam presos. A soldadesca tinha vindo com a ordem exclusiva de prender a Jesus. Não tinha ordem para prender os seus discípulos. Durante todo o tempo que Jesus sofreu na cruz e permaneceu morto na sepultura, eles haviam se escondido atrás de portas fechadas. Então, os retratos, os desenhos mostrando os discípulos lamentando, vendo Jesus crucificado, eles são falsos. Eles não retratam a realidade. Na verdade, os discípulos não estiveram ali na crucificação e no julgamento de Jesus. Todos eles se esconderam. Mas alguém pode perguntar: e os discípulos João? Afinal, no Evangelho de João, é mencionado o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava presente na crucificação e Jesus o incumbiu de cuidar da sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, se referindo ao discípulo, e disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Porém, João não é mencionado, é uma dedução que alguns fazem, mas na realidade não é mencionado o apóstolo João. Logo, esse discípulo a quem Jesus amava, que é mencionado no Evangelho de João, nós não temos segurança que era o discípulo João. João, irmão de Tiago. João, pescador, junto com Pedro e Tiago. Nós não temos segurança nenhuma de que seria ele. Alguns deduzem isso baseados na tradição cristã, porém isso não é certo, não é mencionado na Bíblia. O que nós podemos entender é que os discípulos todos ficaram escondidos, ficaram ocultos durante o julgamento e a crucificação de Jesus. Terceiro item, a deserção de Pedro, ou poderemos chamar a covardia de Pedro. Não conheço esse homem de quem falais, disse ele. A negação de Pedro teve um sabor todo especial. Em que sentido? Pedro foi um dos discípulos que mais se destacou no ministério de Jesus, de todas as formas.
Ele foi elogiado por Jesus quando o reconheceu como filho do Deus vivo. Pedro testemunhou inúmeras curas e milagres, inclusive da sua própria sogra. Pedro assistiu à transfiguração de Jesus. Pedro foi salvo por Jesus de morrer afogado no mar da Galileia. Pedro fazia parte dos 3 mais, o seu seleto grupo de discípulos mais próximos. Pedro era inclusive um tipo de líder, mas claro, nada a ver com ele ser o primeiro papa, como alguns acreditam. Pedro desfrutou de momentos inesquecíveis, privilégios especiais, chegando a jurar fidelidade absoluta a Jesus. Afinal, no jantar da Páscoa, quando Jesus falou que todos o abandonariam, Pedro foi o único, talvez, ou o mais exaltado nesse sentido, a lhe dizer: de maneira nenhuma, mestre, pode acontecer o que acontecer, eu estou ao teu lado para o que der e vier, não te abandonarei. E talvez ele acreditasse mesmo nisso. Não pensemos que Pedro estaria sendo falso nas suas palavras. Ele estava sendo verdadeiro. A sua intenção era permanecer ao lado de Jesus, porém, no momento em que foi necessário mostrar o seu caráter, ele fraquejou, ele se acovardou. A ingratidão é talvez um dos pecados mais graves do ser humano, tanto entre as pessoas quanto a sua ingratidão para com Deus. E Pedro, ele foi muito mais do que covarde, ele foi ingrato. Naquela mesma noite, ele nega a Jesus não uma, mas 3 vezes. Ele não apenas nega Jesus, ele jura e pragueja, dizendo: não conheço esse homem, o mesmo homem que ele esteve ao lado por cerca de 3 anos. Quantos hoje também não traem, por covardia e ingratidão, o seu semelhante? Às vezes os próprios pais, às vezes os próprios filhos, às vezes as pessoas que mais lhe ajudaram na sua caminhada, às vezes traem por ingratidão e covardia, assim como Pedro traiu Jesus. Confrontado com sua trágica pecaminosidade, Pedro desatou a chorar, ou em outras traduções, chorou amargamente. Marcos encerra o capítulo 14 nos impondo uma tocante reflexão. Pode haver um Judas em cada um de nós. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai. Concluímos com a aplicação pessoal. Em momentos decisivos, o melhor a fazer é prostrar-se aos pés do Pai em oração na busca de força e sabedoria. Assim fazendo, nossas ações e reações realizarão mais a vontade de Deus do que a nossa. Jesus nos dá o exemplo de nos submeter à vontade do Pai em vez de fazer a nossa própria vontade. Que Deus nos abençoe. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.